Boa noite a todos. Estamos aqui novamente para fazer o Evangelho no Lar, dando continuidade aos ensinamentos do capítulo 4, que são os laços de família, e dessa vez nós vamos abordar que estariam quebrados se acreditasse na unicidade da existência, uma única existência. Para nós, espíritas, lembrando que nós acreditamos na continuidade da vida com a reencarnação. E o Evangelho, então, nessa lição, ele vem a demonstrar o que significaria se fosse verdade que não houvesse a reencarnação. Então, antes de nós entrarmos na leitura e nas explicações, vamos fazer a nossa elevação como de costume, pedindo a todos os que estejam em casa que possam fazer as suas orações e para que nós possamos efetivamente auxiliar aqueles que estão mais necessitados no universo. Então vamos lá. E vamos então nesse momento nos conectar ao nosso anjo da guarda, nosso amigo querido de todas as horas. Agradecemos a Ti, amigo, e pedimos que esteja conosco em mais desta semana que se inicia no dia de amanhã. Que possamos juntos continuar os nossos estudos, nossos aprendizados de acordo com as leis de Jesus, que possamos cada dia e cada vez mais imitarmos, sermos compelidos pelos ensinamentos de amor do Cristo. Agradecidos que estamos a Ti, pedimos que nos leve à presença de Ismael, anjo protetor do Brasil, preposto de Jesus em nossas terras. Ismael, amigo querido, que você possa nos educar e nos evangelizar por meio do Evangelho. Que nós possamos cada dia e cada vez mais seguirmos os ensinamentos de Jesus. Agradecidos que estamos a Ti, Ismael, pedimos que nos leve à presença de Paulo de Tarso e Maria de Magdala, nossos exemplos de reforma íntima. Amigos, que vocês possam nos inspirar, que nós possamos deixar de lado as nossas más inclinações, más tendências, e que possamos juntos caminharmos de acordo com os ensinamentos do Mestre. Agradecidos que estamos a vocês, pedimos que nos leve à presença da Mãe Santíssima Maria de Nazaré. Mãe querida, pedimos que você dulcifique os nossos pensamentos, os nossos corações, nos encha de paz, de luz e de amor, Mãe, e nos leve à presença do Teu Filho querido, nosso Mestre Jesus. Jesus, Divino Mestre, é com grande alegria, Senhor, que estamos aqui diante de Ti. Te agradecemos, Pai, por todo o carinho, toda a proteção, pelos Teus ensinamentos de amor, de luz, de paz, por tudo que o Senhor vem fazendo por nós, em nosso auxílio, por ter dado a vida para nos ensinar o que é o amor, Mestre. Que nós possamos, uma vez mais, seguir os Teus passos, caminhar de acordo com os Teus ensinamentos para que um dia estejamos em comunhão com Deus nosso Pai, a quem pedimos que o Senhor nos leve à presença. Pai de infinita misericórdia e bondade, Te agradecemos pelo dom da vida, da encarnação, por tudo que somos, por tudo que temos, com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, e glorificado seja o vosso santo nome. E venha a nós, Pai, o Teu reino. E seja feita, Senhor, Sua santa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal agora e sempre, porque vosso é o reino, o poder e a glória por toda a eternidade, Senhor. E vamos então nesse momento, unidos que estamos em torno dos ideais do Mestre Jesus, pedirmos a Ele que uma vibração intensa de luz, de paz, de amor, chegue ao coração de todos aqueles que sofrem no umbral, no vale das trevas e no vale dos suicidas. Que estes nossos irmãos possam se conectar aos seus anjos da guarda,
aos seus ancestrais, familiares que já se encontram no plano espiritual, possam fortalecer os seus corações em Jesus, que as luzes do Mestre cheguem ao coração deles, fazendo ali morada, para que estes nossos irmãos possam, fortalecendo-se em Jesus, serem socorridos, levados para colônias de refazimento e de regeneração, onde possam ser tratados com todo carinho, com todo amparo, onde possam restabelecer as suas energias, se fortalecendo em Jesus e preparando-se para novas provações na carne, para que possam evoluir, Senhor. Nós te pedimos, Pai, de infinita misericórdia e bondade, que a Tua misericórdia se estenda nesse momento a todos os que sofrem nesses lugares de dor, Senhor. E que nós, homens, possamos nos unir em orações para que possamos auxiliá-los, possamos todos irmãos em Cristo. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, então, como eu havia dito no começo do vídeo, a lição agora, dando continuidade no capítulo 4 do Evangelho, são os laços de família que seriam quebrados se de fato nós estivéssemos, se nós tivéssemos sido criados para uma única existência. Então a lição diz o seguinte: vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Então, para quem acredita que não existe reencarnação. Essa doutrina de quem não acredita na reencarnação anula, necessariamente, a pré-existência da alma. As almas sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao seu filho. A filiação das famílias se encontram, assim, reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, pois, nenhum motivo para se glorificar de ter tido, por ancestrais, tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ancestrais e descendentes podem ter se conhecido, ter vivido juntos, se amado e se encontrarem reunidos mais tarde para reapertar seus laços simpáticos. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, então, para aqueles que não acreditam na reencarnação, o destino das almas é irrevogavelmente fixado depois de uma única existência. A fixação definitiva do destino implica na cessação de todo progresso. Pois, se há algum progresso, não há mais destino definitivo. Segundo tenham bem ou mal vivido, eles ou elas vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. São assim imediatamente separadas para sempre e sem esperança de jamais se reaproximarem, de tal sorte que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs, amigos, não estão jamais certos de se reverem. É a ruptura mais absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequência, todos aqueles que se amaram se reencontram sobre a terra e no espaço e gravitam juntos para chegarem a Deus. Se há os que falham no caminho, retardam seu adiantamento e sua felicidade, mas não está perdida toda a esperança. Ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam, sairão um dia do lamaçal em que estão mergulhados. Com a reencarnação, enfim, há solidariedade perpétua entre os encarnados e os desencarnados, daí o reaperto dos laços afetivos. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeiro, o nada, segundo a doutrina materialista. Segundo, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceiro, a individualidade com a fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. E quarto, a individualidade com o progresso indefinido, segundo a doutrina espírita.
De acordo com as duas primeiras doutrinas, os laços de família se rompem depois da morte e não há nenhuma esperança de reencontro. Com a terceira, há a chance de se rever, contanto que se esteja no mesmo meio, e esse meio pode ser o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável da progressão gradual, há a certeza na continuidade das relações entre aqueles que se amaram. E está aí o que constitui a verdadeira família. Bom, então a lição de hoje ela é bem interessante. Ela diz o seguinte, né, num primeiro momento aqui. Aquilo que a gente já até falou em outros vídeos, mas nunca é demais, né, relembrar. Então ela fala o seguinte: se você não acredita na reencarnação, você necessariamente tem que acreditar que o seu corpo foi criado ao mesmo tempo que a sua alma. Se você acredita nisso, você não teve nenhum laço anterior com os seus familiares que hoje estão com você. É como se fossem todos desconhecidos que formaram uma família ao acaso, por conta da geração dos filhos. Se você não acredita na reencarnação, outro ponto que é destacado aqui é que de que adianta para você pensar que você teve antepassados, por exemplo, que fizeram boas coisas pela humanidade? Não tem valia nenhuma, porque eles podem ir para uma morada digna e você, por exemplo, nunca mais reencontrá-los, nunca mais ver. É como se fossem estranhos, porque o seu laço é puramente físico. Outra coisa que diz aqui, no Evangelho, nessa parte, você tem uma única chance, se você não acredita na reencarnação. É aquela história do fui bem ou muito bem, vou para um lugar bom. Derrapei, assim, posso ir para o purgatório, que é o entendimento de algumas pessoas da igreja, que é um local de dor, mas depois eu tenho a chance de ir para um lugar melhor, paraíso no caso, ou posso ir direto para o inferno. E aí, em tese, minha alma vai ser torturada pelo resto da minha existência. Então, isso tudo é decorrência daquele pensamento de quem não acredita na reencarnação. E aí eles fazem um resumo do que existe hoje em termos de religião e esses entendimentos que decorrem dessas religiões. Então, primeiro, quem é ateu é meramente materialista. Então, morri, depois não sou mais absolutamente nada. É para nós, pelo menos para mim, uma tristeza muito grande esse tipo de pensamento, porque você imagina Deus criando milhões e milhões e milhões de pessoas para nada, porque você vai ter ali uma existência e depois você vai para lugar nenhum, você simplesmente desaparece apagado, digamos assim, e de nada valeu se você fez coisas boas, ruins, se você ajudou ou não ajudou na criação e na obra de Deus. Porque você é um nada que está fadado a ir para lugar nenhum. Então, o segundo entendimento que existe aí é doutrina panteísta. Entende-se, por quem pratica esse tipo de religião, é que você até tem um princípio vital, uma alma, digamos assim, mas que quando você morre, essa alma ela é reintegrada no universo. E, de novo, é como se você fosse um nada. Por quê? Você perde a sua individualidade. Você se junta a um todo e, assim, faz parte de um todo, deixando de ter a sua individualidade. Isso também não é razoável, porque para que você se esforçaria para fazer alguma coisa de bom e de melhor se o seu destino já estaria fixado em voltar para uma grande massa e deixar de ser quem você é? Você tem ali o princípio, um outro entendimento que seria o pertencente à igreja, como nós já dissemos, que deixa ali uma grande interrogação e
um quê ali de tristeza. Por quê? Você pensa numa família, e você tem ali então um pai, uma mãe, irmãos, tios, tias, avós, e no meio dessa gama toda de pessoas, a gente sabe que tem aqueles que são bons, aqueles que são muito bons e aqueles que ainda precisariam de alguma evolução. Então, nessa linha de raciocínio, você já tem ou teria a sua visão de que se você for bem, né, nessa sua existência, se você for considerado uma pessoa boa aos olhos de Deus, você iria para o paraíso, mas você deixaria de ver da mesma forma, eventualmente, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, e quem quer que seja da família. Porque se a pessoa não for bem, ela não faria jus, ela não seria aceita, digamos assim, numa morada divina. O que também não parece ser razoável, porque ficaria quase como se fosse um castigo de Deus. Não só para quem foi mal na encarnação, mas para quem foi bom. Porque por mais que as pessoas errem, qual é a mãe, por exemplo, que despreza um filho porque ele se desviou do caminho? Não existe. Ela iria sofrer eternamente, mesmo sabendo que o filho deslizou. E quando você pensa, então, na doutrina espírita e na reencarnação, não é que nós temos que ver com bons olhos os erros, não é isso. Porque nós já vimos que a reencarnação serve justamente para que a gente se melhore. E se nós formos mal numa existência, nós vamos ter que reparar o mal causado para a sociedade em outras existências. Mas fica a esperança sempre de que todos nós um dia vamos estar reunidos ao lado de Jesus, ao lado de Deus nosso Pai, em mundos superiores. Existe aquela esperança de que todo mundo está crescendo, todo mundo está evoluindo, mas tem aquele que ficou para trás. Existe a possibilidade de, conversando com os espíritos superiores e esses que estão mais adiantados, voltarem a encarnar para auxiliar aqueles que estão menos adiantados moralmente. Então, é uma doutrina que traz esperança e me parece que se amolda mais um conceito de justiça. E quando nós pensamos em Deus, o que me vem na cabeça o tempo inteiro é amor e justiça e caridade. Então a gente só pode pensar, na minha humilde opinião, de que somente através da reencarnação, com a possibilidade de reparação de erros, de crescimento gradual, para alguns mais rápidos, para outros menos rápido, mas ao final, o que se espera é que todos cheguem no objetivo de melhoria, de transformação moral e que estejamos todos caminhando em direção a um plano superior. Então, fico por aqui no dia de hoje. Muito obrigado a todos que tenham assistido os vídeos e em breve nós nos falamos novamente. Grande abraço.